Introdução. Bom, o nome científico da cenoura é Dacus carota, né? E ela pertence à família Apiaceae, da qual estão inclusas mais de 3.000 espécies nessa família, né? E entre elas, a salsa, o aipo, o coentro e até mesmo espécies de plantas altamente tóxicas, como a cicuta. Bom, ela é de origem, a cenoura, né, da Ásia Central e do Mediterrâneo, e ela foi cultivada e consumida há séculos pelos gregos e romanos. E durante os primeiros anos de cultivo, as raízes da cenoura eram de cor violetas, e sendo que a partir do ano de 1700, quando selecionaram as variedades alaranjadas, né? E então essa cor alaranjada é devido à grande quantidade de caroteno que as cenouras possuem. E então ela pertence ao grupo das raízes tuberosas, que é cultivada em larga escala, né, nas regiões sul e sudeste do Brasil. Por ano, ocupa uma área equivalente a 30.000 hectares, com a produção de 900.000 toneladas de raízes, e está entre as 10 hortaliças mais plantadas no país. Embora encontre melhores condições, né, de cultivo em áreas de clima ameno, graças ao desenvolvimento de cultivares tolerantes ao calor, o plantio da cenoura vem sendo expandido também nos estados da Bahia e de Goiás. Morfologia da cenoura. A cenoura, ela é uma hortaliça anual, né, cujo o produto é constituído por uma raiz tuberosa com textura lenhosa e comestível. Ela é reta, sem ramificações, cônica ou cilíndrica e de coloração alaranjada, né, nas variedades cultivadas aqui no Brasil. E como podemos ver na imagem, de corte vertical, a sua morfologia interior é constituída primeiramente pela casca, logo em seguida o córtex e no centro de toda ela o que chamamos de coração. E já no corte transversal, podemos observar 3 classificações de acordo com a característica central dela, podendo ser denominada de 2 cores, radial e radial estelar. Bom, aqui eu vou citar algumas das variedades existentes, e dentre elas estão Antares, Bolero, Diava, Major, Nandri, Pluto, Nantes, Brasília, Coruda, enfim. Mas as variedades mais produzidas no Brasil são a do grupo Nantes, ou cenouras de inverno, e o grupo Brasília, que são as cenouras de verão. Entretanto, outros grupos também são cultivados em pequenas escalas, como o Kuroda e o preferido para a produção de mini cenouras, que são Imperator. Agora, falando um pouco de algumas variedades que são produzidas aqui no Brasil, né? Primeiro, a Nantes, ela é uma cultivar de origem francesa, né? As plantas, elas têm folhagem verde escura e podem atingir até 30 centímetros de altura. As raízes apresentam formato cilíndrico, com 15 a 18 centímetros de comprimento e de 3 a 4 centímetros de diâmetro. E a sua coloração é alaranjada escura. E essa cultivar, ela é muito sensível a doenças de folhagem, não sendo recomendada assim, né, o seu cultivo em estações chuvosas e quentes. Por sua exigência em temperaturas amenas, é recomendada para o plantio em época fria. E seu ciclo vegetativo é de 90 a 110 dias.
A variedade Kuroda, as plantas apresentam folhagem vigorosa, né, com até 50 centímetros de altura, e as raízes são cônicas, de coloração vermelha, alaranjada, e apresentam uma película bastante delicada. O comprimento das raízes dessa variedade varia entre 15 a 20 centímetros. E as cultivares deste grupo apresentam tolerância à temperatura mais elevada e é resistente a doenças de folhagem, quando semeadas no verão de regiões quentes. E elas não são recomendadas para semeaduras sob condições de clima ameno, porque suas características, né, não permitem competir em qualidade com as do grupo Nantes. E seu ciclo vegetativo é de aproximadamente 100 dias. A variedade Brasília resultou de um programa de melhoramento de cenoura para o cultivo no verão. Foi desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças, pela Embrapa. Essas plantas têm porte médio de 25 a 35 centímetros, com folhagem vigorosa e com coloração verde escura. As raízes são cilíndricas, com coloração alaranjada clara e baixa incidência de ombro verde ou roxo. E o comprimento varia de 15 a 22 centímetros, o diâmetro de 3 a 4 centímetros, e ela é resistente ao calor, apresentando baixos níveis de florescimento prematuro sobre condição de dias longos, né? E tem alta resistência de campo à doença queima das folhas, produzindo em média de 30 a 35 toneladas por hectare nas condições de verão, e a colheita pode ser efetuada de 85 a 100 dias após a semeadura. E é recomendada também para a semeadura de outubro a fevereiro, nas regiões do centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, né? E embora vem sendo utilizada com sucesso em todo o país, né? E na imagem podemos ver o formato de alguma das variedades citadas: a Nantes, a Kuroda, a Brasília e a Juliana, que não foi citada. E a título de informação, as cultivares do tipo cônicas, elas têm melhor aceitação no mercado do que as cilíndricas. Produção e produtores. Em todo o mundo, são produzidas aproximadamente 43 milhões de toneladas de cenoura, e a China é o maior produtor de cenoura do mundo, com cerca de 20 milhões de toneladas de volume de produção por ano. E o Uzbequistão, ele vem em segundo lugar com 2.250.559 toneladas de produção anual. E a China e o Uzbequistão, eles produzem juntos mais de 50% do total mundial. E no Brasil, São Gotardo, em Minas Gerais, Cristalina, em Goiás, Marilândia, no Paraná, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Iracema, na Bahia, são os principais estados produtores, sendo que em Minas Gerais ainda podemos apontar também as cidades do Rio Paranaíba, Ibiá, Santa Juliana, Perdizes e Carandaí, que ocupa, né, uma área equivalente a 30 mil hectares, com a produção de 900 mil toneladas. A região de São Gotardo caracteriza-se por ser uma região que emprega alta tecnologia, altos custos de produção e alta produtividade, em média de 70 toneladas por hectare, e possui uma ampla logística de produção
beneficiamento e escoamento da produção, sendo capaz de atender os mercados mais distantes, como as regiões Norte e Nordeste. Já a microrregião de Irecê, na Bahia, se caracteriza por apresentar o sistema de produção bastante diferente em relação às demais regiões. O clima semiárido, aliado à menor escala de produção, faz com que os produtores adotem técnicas distintas de produção. E os produtores dessa região utilizam normalmente sistemas de irrigação, denominados microaspersão, e nesse gráfico podemos ver os dados de produção de cenoura, batata, abacate e alho roxo, de janeiro de 2020. Mas só vou destacar a produção de cenoura, que foi de 250 mil toneladas por ano, inclusive se destacando em relação às outras culturas citadas, né? E na região de São Gotardo, possui cerca de 350 produtores e um total de 50 mil hectares produtivos, como podemos ver no gráfico. Benefícios: a cenoura é uma raiz rica em vitamina A, além de conter sais minerais como fósforo, cloro, potássio, cálcio, sódio, carboidratos, vitaminas do complexo B e beta-caroteno, substância que lhe confere a cor laranja avermelhada. E o beta-caroteno é bom para a saúde dos olhos e da pele. É um alimento com uma longa tradição como planta medicinal e são diversos os seus efeitos benéficos atribuídos a essa hortaliça. E entre os que podemos destacar estão a visão, devido ao seu elevado teor em beta-caroteno, que em nosso organismo se transformam em vitamina A. E a cenoura ela é utilizada naquelas patologias onde há uma perda da visão, especialmente na visão noturna. E também melhora o estado das mucosas pelo seu elevado teor em beta-caroteno, né, também. A cenoura favorece o estado da pele e das mucosas. É anticancerígeno devido ao seu elevado conteúdo em substâncias vitamínicas. Um dos alimentos com maior anticancerígeno é a cenoura. E antiácido, contém certas substâncias de ação alcalinizante que resultam em uma ação antiácida e pode ser utilizada também no combate à gastrite. Melhora o trânsito intestinal, porque contém aproximadamente 3% de fibras, tendo um efeito de regulador do trânsito intestinal. Além de, como podemos ver na imagem, ajudar a emagrecer, ajudar a prevenir o envelhecimento, fortalece o sistema imune e ainda ajuda a bronzear, né? Então, se é a saúde que você quer, coma cenoura todo dia. Cultivo. A cenoura ela pode ser cultivada o ano todo, em todas as regiões brasileiras, exceto na região norte, onde a cenoura é cultivada somente no período de inverno, quando as condições ambientais são mais favoráveis, né, à cultura. E para isso é necessário o produtor escolher as cultivares adequadas para cada estação. E o plantio de cenoura geralmente é realizado em canteiros, variando de 1 metro a 1,8 metro de largura por 20 centímetros a 30 centímetros de altura. E a semeadura ela pode ser realizada manualmente com semeadores manuais, com semeadores caseiros adaptados ao encanteirador e com semeadoras tratorizadas ou com plantadoras a vácuo de alta precisão. E independente do sistema adotado,
A semeadura deve ser feita em profundidades entre 1 e 2 centímetros, e semeaduras mais profundas que 2 centímetros podem comprometer a germinação, porque as plântulas de cenoura são muito sensíveis e incapazes de romper a crosta superficial do solo. Então, por outro lado, semeaduras menos profundas que 1 centímetro expõem a semente a um ressecamento mais acentuado que ocorre na superfície do solo. E em sistemas de produção de grande escala, as semeadoras utilizadas pelos agricultores são pneumáticas de precisão. E nesse caso, a utilização de técnicas e instrumentação mais avançada, aliadas à melhor qualidade fisiológica e sanitária das sementes, que são utilizadas nesses sistemas, implicam em uma redução dos gastos com sementes, geralmente híbridas e de preços elevados, além de diminuir ou até mesmo eliminar a operação de raleio da cenoura, que é bastante trabalhosa e cara. Já o espaçamento entre linhas depende do método de semeadura adotado, né? E é comum em sistemas de produção com menor grau de tecnificação a utilização de linhas simples, com distâncias entre 15 a 20 centímetros, ou semeaduras em linhas duplas, com distância de 10 centímetros entre linhas simples e de 20 centímetros entre linhas duplas. E em sistemas de produção de larga escala e com a maior adoção de tecnologia, realiza-se semeadura em linhas triplas. A adoção de linhas triplas tem a vantagem de facilitar a colheita mecanizada da cenoura, diferentemente dos espaçamentos simples e duplos. Então, quando as fileiras triplas são utilizadas, os canteiros com 1,5 metro de largura são semeados com 3 fileiras de linhas triplas. E o espaçamento entre as linhas triplas é de 30 centímetros entre linhas simples, em torno de 10 centímetros, e a semeadora mecanizada faz a deposição de forma equidistante entre as sementes, o que resulta em uma distância entre as plantas de diferentes níveis iguais a 13 centímetros, permitindo assim eliminar ou pelo menos reduzir o esforço despendido do desbaste. Agora falando um pouco da adubação. A cenoura é uma cultura bastante exigente, né, em relação à adubação, que pode ser química ou orgânica, e realizada em área total, antes da formação dos canteiros ou diretamente nos canteiros, já preparados, sendo que para isso é necessária a incorporação, né, desse adubo com uma segunda passada do encanteirador sobre os canteiros. E a quantidade de fertilizantes aplicados na cultura da cenoura depende de vários fatores, como o resultado da análise química do solo, né, época do ano, cultivar utilizada e produtividade esperada. E a adubação da cenoura em sistemas de cultivo orgânico é realizada geralmente com estercos de gado ou galinha, e ambos bem curtido, é claro, e nas doses de 30 a 10 toneladas por hectare. E ainda no sistema orgânico, pode-se fazer adubação de cobertura com o fertilizante natural bocashi. E em sistemas de alta tecnologia, é comum os produtores utilizarem na adubação de plantio doses de 60 kg de nitrogênio, 700 kg de fósforo e 120 kg de potássio por hectare, e em formulações comerciais de NPK mais micro. E o restante do nitrogênio e do potássio é aplicado em cobertura nas doses e época mais adequada, dependendo da demanda da cultura. A colheita e pós-colheita. Bom, a cenoura ela pode ser colhida no estágio de desenvolvimento imaturo ou maduro. O critério comumente usado para colher no estágio maduro é o tamanho e o comprimento das raízes,
E a colheita pode ser realizada de forma manual, mecanizada ou semi-mecanizada. E entre as vantagens da colheita manual estão os menores danos físicos provocados às raízes e a melhor seleção com relação à sua uniformidade. E na colheita mecanizada, o rendimento e a rapidez da colheita e a redução da mão de obra são as maiores vantagens, né? E na colheita semi-mecanizada, tem vantagem de atribuir maior agilidade ao processo de colheita, ao mesmo tempo em que proporciona menos danos físicos às raízes, já que a máquina é utilizada apenas para tornar o solo mais friável, ou seja, mais solto, e facilitar a retirada manual das raízes. E como as demais hortaliças, as cenouras devem ser colhidas de forma cuidadosa, evitando-se danos mecânicos e o armazenamento em caixas ásperas. E as cenouras colhidas devem ser protegidas do sol o mais rápido possível. E as raízes expostas ao solar, elas podem rapidamente tornar mais quente e ocasionando a menor durabilidade. E depois de colhidas, as raízes devem ser transportadas para os galpões de beneficiamento ou colocadas à sombra. E agora eu trouxe um vídeo para vocês no próximo slide, mostrando como é a colheita mecanizada da cenoura. Bom, agora o armazenamento. As cenouras, elas não são sensíveis ao frio, devendo então ser armazenadas em baixas temperaturas para evitar a ocorrência de doenças e brotações. A temperatura deve ser a mais baixa possível, mas não ao ponto de congelar, já que após descongelar a cenoura ficam mais propícia ao apodrecimento. E durante o período de armazenamento, é importante que a umidade relativa seja alta para evitar o murchamento das raízes. E as raízes sem a parte aérea têm maior vida útil, podendo ter durabilidade de 7 a 9 meses quando armazenadas em condições ideais. E em casa, a gente pode colocar a cenoura num saquinho ou no potinho com água e colocar na geladeira, que assim vai aumentar a durabilidade dela e impedir que ela murche. Doenças. Bom, a cultura da cenoura ela pode ser afetada por vários patógenos. No entanto, queimas por alternária e por cercospora estão entre as mais importantes doenças fúngicas, e ambas as doenças afetam principalmente a parte aérea da planta, com um notável reflexo negativo sobre a produção e as qualidades das raízes. E nas imagens ao lado, podemos ver o patógeno da cercospora e o patógeno da alternária, que causam essas doenças. Danos e controle. A queima por cercospora, ela não apresenta sintomas diferentes dos sintomas produzidos pela queima da alternária, e o fungo, ele causa lesões que começam como manchas pequenas e quase circulares, com o centro mais claro. E quando o ataque ocorre nos primeiros estágios do desenvolvimento, as folhas ficam distorcidas, enquanto em estágios mais tardios o patógeno ele penetra na semente sem apresentar nenhum sintoma externo. E em termos gerais, não há cultivares de cenoura totalmente resistente à cercospora e à alternária. Apenas existem cultivares com distintos graus de tolerância à doença. E a cultivar Brasília é um exemplo dela, porque ela apresenta bons níveis, né, de resistência ao patógeno, e a retirada também dos restos culturais infectados do campo são medidas que contribuem para a redução do potencial do inóculo para as próximas plantações.
E também as sementes devem estar sadias e adequadamente tratadas com os fungicidas. O controle químico também com fungicidas protetores devem ser iniciado bem cedo, visto que o patógeno ataca de preferência as folhas jovens. As pragas. Bom, a cenoura, na maioria das vezes, ela não apresenta dados econômicos com o ataque de pragas. Eventualmente, uma ou outra praga pode causar prejuízo, principalmente na fase de germinação, que é o caso da largata rosca, que ocorre na fase de emergência e pode acometer as plântulas, causando total destruição com redução no estande. E o correto preparo do solo, a incorporação de restos culturais, a destruição das plantas daninhas, principalmente as gramíneas, e o controle químico são as principais medidas para o controle dessa praga. Os pulgões, alpes, cavariela e misos são insetos sugadores que vivem em colônias e raramente causam danos econômicos na cenoura. E é mais comum na fase de produção de sementes, em que a irrigação suplementar é realizada com o sistema de gotejamento. Então, como não existem inseticidas para o controle dessa praga na cenoura, medidas culturais como o monitoramento populacional com armadilhas são uma importante ferramenta na tomada de decisões. Recentemente foram detectadas novas pragas na cultura da cenoura, sem, no entanto, medir as perdas causadas por elas. Foi verificado em Cristalina, Goiás, que populações de mosca branca migraram de lavouras de soja no final de ciclo. No entanto, os prejuízos diretos e indiretos ainda não foram mensurados, né, por essa praga. E além da mosca branca, a lagarta Helicoverpa armígera também foi encontrada em São Gotardo, em Minas Gerais, atacando lavouras de cenoura, mas contudo os dados causados por essa praga na cenoura também ainda não foram mensurados. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?